As cidades hoje são exemplos, são paisagens de grande desigualdade social. Que existem áreas onde há uma concentração de equipamentos e de serviços públicos, serviços privados. E em outras áreas você percebe que há uma escassez, uma ausência desses recursos a partir da análise dessa paisagem. Problemas relativos ao saneamento básico, à moradia, aos transportes, né, que são problemas assim que a população enfrenta no seu cotidiano. Por que é que eu não posso ter oferta de trabalho no local onde se mora, oferta de estudar, equipamento para estudar igualmente? E por que esse equipamento de educação e saúde tem que ser precário? A cidade é essa janela que permite, através das suas dinâmicas, do seu dia a dia, a gente acessar conflitos e contradições que nos auxiliam a compreender melhor a nossa sociedade, a entender criticamente a formação social brasileira e a pensar em caminhos possíveis para transformá-la também, né? E nem sempre o que os urbanistas propõem é a melhor solução. Muitas vezes porque são decisões de cima para baixo, são decisões de gabinete, são decisões de projeto que não contaram com a participação das pessoas, que não ouviram as pessoas, que não foram construídas de forma democrática. Eu estou no Jardim Elian, bairro de Itaquera, que foi constituído na colônia japonesa. Começou a ser loteado na década de 60 e essas pessoas, como a minha família, por exemplo, que chegaram da Paraíba, um foi avisando o outro, né? Então pessoas de várias localidades do Brasil, do Paraná, de Minas, ficaram sabendo e compraram, né? Mas muitas prestações para a primeira ocupação do Jardim Elian. Há ocupações, há moradias no terreno público da prefeitura que foi feita uma concessão, há moradias que estão sobre o córrego, há casas-pontes. Garantir o direito à cidade é garantir que se privilegie na cidade o direito à vida. A cidade como um bem de uso comum de todos. Pensar a cidade tem esse potencial no sentido de tentar enfrentar esses problemas, né? Seja do ponto de vista teórico, metodológico, seja do ponto de vista político e da participação popular, né? Nessas questões. Nós temos uma fragmentação dos estudos urbanos, da pesquisa e das práticas urbanas em quase todas as universidades do mundo. Mesmo sendo um campo eminentemente interdisciplinar, a maioria das universidades tem escolas especialistas. Então é difícil que os engenheiros conversem com os geógrafos, que conversem com os arquitetos, que conversem com os administradores públicos, que conversem com a área ambiental, que conversem com a área de transporte. Os estudos da urbanização são como um campo realmente de estudos que abarca as mais diversas dimensões da cidade, sociais, econômicas, urbanísticas, antropológicas, ambientais. Isso é um tema razoavelmente novo, que tem 50, 70 anos. São iniciativas muito recentes a criação de institutos das cidades em alguns lugares do mundo. Nos interessam especialmente lugares que vivem uma urbanização paralelos com a brasileira, no sul global. Como, por exemplo, na Índia ou na África do Sul, idealizados com a mesma perspectiva, né, de pensar as cidades como uma possibilidade de pensar o mundo também. São lugares que estão produzindo, ao mesmo tempo, pesquisa e estão formando pessoas para serem administradores, gestores, formuladores de políticas, muito qualificados em cidades que são altamente complexas, altamente desiguais, com muitas situações de risco urbano, de colapso urbano, de formas extremas, inclusive de urbanização, limites que o urbanismo tradicional jamais daria conta. No nosso caso, em São Paulo, que é um grande laboratório de uma urbanização cheia de desafios, cheia de tragédias também,
é um lugar que se entendeu necessário e possível de se criar um instituto como esse, o Instituto das Cidades, para produzir conhecimento socialmente referenciado, baseado nas experiências locais, né, dos nossos produtores de cidades, por autoconstrução, por bairros populares, por autogestão, por mutirão, mas também, evidentemente, entender a cidade do capital, entender o mercado imobiliário, entender as dinâmicas que produzem e transformam a cidade, os desafios de transporte. Eu acredito que uma das especificidades mais importantes do Instituto das Cidades aqui em São Paulo, da Unifesp, está relacionado com a sua história. Vem a ser resultado da luta dos movimentos sociais da periferia, dos movimentos sociais da Zona Leste. Quando eu chego aqui em Hermelino Matarazzo, eu estou há 42 anos como padre aqui, eu acho um absurdo 4 milhões de pessoas não ter uma universidade pública. E aí nós começamos a luta que tinha o seguinte princípio: da creche à universidade. Várias vilas de periferia que foram constituídas com essa característica, né, da igreja comunidade que reza, mas que também luta. Aqui era o Padre Paulo, do outro lado o Padre Ticão, né? Então eles conversam e eles, de uma certa forma, mobilizam as comunidades, né, para também participar dessa luta. O Zona Leste é um grande caldeirão de luta por direitos. Em 1987, Padre Ticão, junto com Paulo Freire, passam a fazer um debate, entre outros protagonistas dessa história, de uma Universidade do Trabalhador, na Zona Leste. É o nome que eles dão à época. E uma perspectiva de uma universidade que fosse construída a partir dos problemas que o povo vivia no seu dia a dia e esse povo se preparando para enfrentá-los, mas não apenas de uma maneira profissionalizante, técnica, mas também de uma maneira mais ampla de entendimento do mundo, dos conflitos do mundo, como é inclusive o método do Paulo Freire de educação. Inclusive, houve um grande ataque da mídia e de setores conservadores das elites paulistas a uma iniciativa como essa, dizendo que seria uma universidade pobre para os pobres, de uma universidade que já nascia miserabilista, de uma universidade que pensava a ciência de uma forma classista e não universal. Críticas que, naquele momento, inviabilizaram a proposta. E aí foi essa luta. Veio primeiro a FATEC, depois veio a USP Leste. A USP acabou indo à frente, construindo o campus aqui na Zona Leste, que é a USP Zona Leste, que foi muito importante, né, e é importante até hoje, mas que não contemplou esse objetivo e essa utopia que seria a construção de uma universidade do trabalhador. Os movimentos sociais continuaram lutando e procurando outras formas. Foi assim um momento histórico de muita pressão, muito abaixo-assinado. Terminava um, começava o outro. Finalmente conseguem, em 2010, uma audiência com o ministro à época, o Fernando Haddad, e a formalização de que haveria, sim, um campus federal na Zona Leste, que esse campus deveria ser parte da expansão da Unifesp. E assim chegou a Universidade Federal na Zona Leste. A partir daí, a universidade passa a trabalhar com os movimentos sociais num projeto pedagógico do campus. Esse projeto foi construído junto com a comunidade, né? Seus mais diversos agentes, né? Os movimentos sociais, os professores de ensino básico. E a gente monta pela primeira vez uma comissão paritária com 12 representantes da universidade, incluindo estudantes técnicos, além dos docentes, e 12 representantes dos movimentos sociais que lutaram e lutam pelo campus da Zona Leste. E a gente pôde entender institucionalmente como é importante nós representarmos o nosso equipamento. O Instituto surge com uma proposta de se articular em torno de um tema convergente, que é esse tema das cidades, com uma perspectiva bastante interdisciplinar na abordagem das questões urbanas. Dentre nós
Existem geógrafos, arquitetos, sociólogos, engenheiros. Eu sou advogada, né? Enfim, tem um conjunto bastante plural de profissões e de experiências de áreas distintas de especialização. Temos no campus a previsão não só da geografia, que já foi aberta, mas de arquitetura e urbanismo, de administração pública dirigida à gestão de cidades, de 3 engenharias, a engenharia civil, a engenharia ambiental e sanitária e também a engenharia de transportes. Então nós temos aí realmente um potencial de articulação de áreas ambientais, de humanas, de tecnologia, de saberes diversos para pensar uma cidade mais justa e mais inclusiva. Nós conseguimos aprovar a abertura dos cursos de Geografia, Bacharelado e Licenciatura e abrimos o curso com a sua primeira turma, o seu primeiro vestibular. Eu faço Geografia, eu sou ingressante, a gente estuda muitas relações das pessoas, estuda relação econômica, relação social, relação política. É muito mais do que identificar um problema urbano ou um problema social, é muito mais entender o fundamento disso, entender a raiz do problema e desenvolver isso de uma maneira diferente do que é feito atualmente. Eu acredito que isso possa construir uma cidade nova. O Instituto das Cidades e o Campus Zona Leste é um campus com o que a gente chama de uma vocação extensionista. São muitos cursos que já aconteceram, muitas ações que procuram criar um diálogo intenso com as pessoas do entorno ou de outras áreas da cidade. A universidade ela não vem aqui só para coletar dados, que são importantes para nós, né? Se a gente tiver acesso a esses dados depois. Mas essa relação ela se dá com uma via de mão dupla, né? A universidade vem aqui e ela também aprende. E aí o desejo é o de implantar o campus de uma maneira efetiva, não é? Sentir esses cursos caminharem. Hoje nós temos uma situação precária, mas uma situação de resistência. E tem um edifício pequeno, reformado, né, nem perto das instalações que estavam previstas originalmente no campus quando ele foi pactuado. E aí o que a gente espera é que em algum momento não tenha que a gente tá brigando pelo óbvio mulante, né? Que é o direito a uma universidade pública, que cada um dos estudantes possam estudar ali. Eu estou estudando e saiba dessa história. A gente, quando chega no campus, a gente é incorporado a essa luta histórica. É como se a gente tivesse pego um bastão de uma luta social de muitos anos e você, incorporado, faz a passagem e leva isso para diante e passa, né, para os estudantes de geografia que estão chegando agora no campus. Os estudantes trabalham junto com os professores para poder construir o campus da Zona Leste. É importante saber que o campus, ele conversa com a cidade, ele estuda a cidade, porque a cidade não se constrói sozinha e a universidade também não. Cresci, vivi, me desenvolvi na Coab 2 Itaquera, né? Jamais podia imaginar que um dia me tornaria docente daquele campus, né? O que me enche de muita felicidade e orgulho, não só pela identificação com o lugar, mas por um projeto bastante interessante, né? Um projeto que eu acredito muito, voltado ao sentido, aos interesses da comunidade, aberto à comunidade. Eu achava também, eu estivesse lutando para algo para o meu filho, nem fazia ideia que eu iria cursar também a Universidade Federal. E eu falei para ele, olha filho, vamos lá no campus da Universidade Federal. Nossa, me encheu de perguntas. Nossa pai, aqui é a universidade? Aqui é um lugar onde o pai estuda também.
que desde cedo as crianças, os jovens se sintam parte, né, de um universo universitário, né, que não seja uma coisa distante, impossível, né? A universidade, ela pode, se ela quiser, dar uma contribuição para que essa cidade seja mais igual, igualitária, que ela atenda a todas as pessoas. Uma cidade que ainda mantenha a sua dimensão humana são cidades que devem ser feitas de forma democrática, participativa, construídas de baixo para cima. A Universidade Federal, Campus Leste, é nossa, e nós temos que cuidar dela. Presos na velha cidade,